Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos fazer um reforço. Pois bem, meus amigos, nós no programa passado fizemos as colagens. Eu digo as colagens porque nós usamos diversas colas em processos diferenciados. E isso sugeriu aos nossos amigos e parceiros aqui do canal algumas dúvidas que a gente, seguindo aquela nossa propósito, né, de trocar ideias, a gente vai levantar algumas delas aqui para vocês. O Paulo Valença, que é uma referência aí da marcenaria no Brasil, que casualmente é vizinho nosso aqui em Porto Alegre, ele comentou lá no nosso canal, muito obrigado pela presença, que ele usa o thinner para limpar a cola pura, ou seja, aquela cola expansível. E outra coisa que ele faz, que aqui já fica uma dica, é que quando ele vai colar a cola instantânea e as duas partes estão muito secas, ele faz um leve borrifo de água para umedecer as partes a serem coladas. E segundo ele, a reação é mais imediata, mais rápida. Isso é uma dica que estou com toda a confiança estou passando aqui para vocês, porque se ele faz assim, funciona, certo? Quanto à questão do thinner, tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, e a Paula vai mostrar bem de pertinho, aqui, aquilo que a gente colou com a cola pura. E vejam vocês a situação que está isso aqui. Isso é um tipo de reação, ou seja, a cola expandiu e fechou partes daquele buraco. Aquela coisa que a gente tinha comentado, né? Depois nós vamos retirar esse excesso aqui e vamos recolocar a cola aqui quando ela for lá para dentro da espiga, certo? Aqui também é a mesma coisa. Aqui está mais fácil da gente ver. Ó. Retirar a parte da cola expansiva, a parte expandida. Isso é uma coisa. Nós aqui, eu não sei se o Paulo Valença se referiu a esse momento aqui, ou seja, depois que a cola expandiu ou quando ela está em processo de expansão. Na verdade, assim, quando ela está em processo de expansão, nós não mexemos. Porque a mancha que ela faz na madeira é muito grande. É muito grande. Então a gente aguarda todo o processo de expansão dela, no meu caso aqui, e depois a gente retira. Mesmo nesse processo de retirada aqui, ó, que a gente vai fazer num processo mecânico, seja com formão, com estilete, como eu estou fazendo aqui, ou com formãozinho, enfim, né? Essa outra parte aqui nós vamos retirar também, todo esse excesso aqui, ele se refere a esse trabalho aqui com o thinner. Nós usamos, depois de retirar aqui o excesso, assim como eu estou fazendo aqui, é normal que fique uma mancha na madeira. E essa mancha aqui nós temos tirado com acetona. Não usamos o thinner. Às vezes usamos thinner, quando é uma manchinha mais simples, mas o mais eficiente, pelo menos que a gente testou até agora, é a acetona. Aquela mesma acetona de tirar lá o esmalte das unhas e tal. Que ela também serve para essa cola aqui, a cola cianocrilato. Embora essa cola aqui já tenha no mercado um produto que é o Goof Off, se não me engano, que é para tirar essa cola aqui especificamente. Tá? Mas a acetona funciona também, certo? Então, obrigado ao Paulo Valença aí pela sua presença aqui, porque essas dúvidas surgem sempre. A Marisa Rockenbach nos coloca a seguinte questão: essa cola bicomponente posso substituir pela resina epóxi? Eu vou dizer sim. Eu nunca fiz. Nós aqui somos neófitos nessa questão de resina, a gente não usa. Até nem chega a ser neófito, a gente nunca usou. Né? Porque a gente estava num outro foco. E até num determinado momento a gente pensou, vamos fazer essas mesas resinadas e tal,
mas a gente achou que não era para nós. Então, nós não entendemos muito dessa resina epóxi. Só que muitos parceiros, quando a gente falou, fizemos aqui inclusive um trabalho de preenchimento aí numa restauração do Bichechê, teve muita gente que diz, usa resina epóxi que resolve mais fácil e tal. Então, sim, pode usar. Bom, o Fernando, que levantou várias questões aqui, eles estão nos ajudando muito com esses questionamentos, fala sobre a chamada cola orgânica. Na verdade, a cola orgânica que ele se refere é esta aqui, que é conhecida no mercado mundial como a chamada cola animal. Também é conhecida como gelatina, porque essa cola aqui foi, até os anos 60, essa era a cola da marcenaria, cola animal. Ela tem o mesmo princípio da gelatina, ela é feita com tendões de animal, e mistura um breu, mistura uma série de coisas aqui, faz uma composição, e isso aqui vem em tabletes, como essa que eu tenho aqui, e vem também em grãos. Se encontra hoje ainda no mercado esse tipo de cola. O inconveniente dessa cola, ela foi substituída, essa era a cola de trabalho da marcenaria, até aí anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, que a cola branca começou a se popularizar. E essa cola era a cola de trabalho da marcenaria. A gente botava em banho-maria, derretia e colava. O grande problema dessa cola, a eficiência dela é muito superior à cola branca. Só que o grande problema é a mecânica, ou seja, a sistemática de trabalho. Tem que fazer lá um foguinho, colocar em banho-maria e tal, uma série de coisas para derreter. E depois tem um inconveniente, que ela, por isso ela foi abandonada, que é o inconveniente do tempo de trabalho. Isso, aliás, muitas colas, isso a gente não chegou a falar aqui. Muitas colas, todas as colas têm o seu tempo de trabalho. Existem hoje no mercado colas brancas, por exemplo, colas PVA, que tem um tempo de trabalho retardado, ou seja, tem mais tempo de trabalho. O que é o tempo de trabalho? É quando eu pego as duas peças, vou colar uma espiga, eu passo a cola e enfio a espiga ali. Antes de eu botar o grampo, para prender. Até o momento que eu botei o grampo, que eu apertei, que eu defini aquela colagem, esse é o tempo de trabalho. O tempo de trabalho desta cola aqui era 1 minuto. Então assim, tu tinha 1 minuto para botar a cola e botar um negócio ali e apertar com o grampo. Se tu passasse disso, ela endurecia e não funcionava mais. Essa cola a gente encontra ainda muito em móveis antigos, quando a gente desmonta o móvel e sai um pozinho amarelo. Quando vocês verem aquele pozinho amarelo, aquilo é o tal do breu, que era dentro, que era da composição dessa cola aqui. Por isso que ela foi abandonada. Hoje, essa cola é usada especificamente pelos luthiers, pessoal que trabalha com instrumentos musicais, porque ela tem alguma coisa a ver com acústica e tal. Em seguida eu empresto um pouquinho para os nossos amigos luthier, que essa aqui é muito antiga, é só título de curiosidade mesmo. Mas foi muito legal essa pergunta do Fernando que nos proporcionou mostrar essa cola. Bom, o João Navarro coloca a seguinte questão. Boa noite, mestre Paula. Mestre Paula, quer dizer, mestra Paula, tá? Numa colagem como essa do pé rachado da cadeira com cola branca, quanto tempo devo esperar pela secagem? Bom, se tu estiver te referindo a esta colagem que a gente fez a primeira, no pé da cadeira, normalmente as colas, elas trazem na sua embalagem o seu tempo de secagem. Tem algumas influências. Por exemplo, a temperatura. Se a temperatura estiver muito úmida, frio e úmido, vai demorar mais. A gente aqui tem o seguinte hábito. A última coisa que a gente faz no dia é a colagem. Então tu prepara tudo para colar. Aí antes de ir embora, cola, bota lá os grampos necessários, bota a peça a ser colada lá e deixa para o outro dia. Acho que essa é uma boa dica. Mas normalmente 2 horas, 3 horas, 4 horas no máximo, a cola já está suficientemente seca. Não para ficar fazendo muita tração, né? Mas ela já está seca, certo? Pois bem, o Renato Amaral pergunta se essa cola expansível, aquela que a gente usou ali, é a mesma espuma da colocação de porta. Não é. Tá? Essa aqui é chamada cola PUR, P-U-R, cola PUR. A outra é a espuma expansível. Elas são primas.
Eu não sei se é possível colar um pé de uma cadeira, por exemplo, uma espiga, com aquela espuma. Não sei. Eu já usei essa cola pura em diversas outras situações. Assim, bem... já colei mármore, por exemplo, no local que ele descolou, eu botei atrás e encostei o mármore ali no banheiro, tal, lá em casa e tal. Fiz isso e ela funcionou, tá lá até hoje. Então, a cola, ela tem um espectro maior de utilização. Aquela espuma eu acho que é mais para isso mesmo. Bom, e o nosso amigo, deixa eu achar aqui, porque essas coisas modernas a gente não está muito acostumado, né? O Williams Ferreira comentou lá que a gente cometeu um erro. Então, eu vou explicar o erro. Que na verdade não foi um erro, tá? Mas aparentemente é um erro. Quando eu colei este pé, e eu entendi que foi isso que ele falou, quando eu colei este pé, eu deveria ter colado este pé com essa travessa já no lugar, porque agora não tem como botar a travessa aqui, né? Certo? Então, teoricamente, esse foi o erro que eu cometi. Só que, na verdade, não foi um erro. É que eu omiti algumas questões em relação a isso. A primeira questão, eu até falei no momento lá. Se a gente deixasse essa peça aqui, na hora de colar, por exemplo, a gente não descolaria mais. Ela ia colar junto aqui, essas três peças aqui. E não é esse o nosso objetivo, tá, gente? Então, Willis, nós vamos desmontar isso aqui. Esse é o próximo passo que nós vamos fazer, desmontar esta parte aqui. Vamos estudar esta parte aqui, se a gente desmonta ou não. Eu estou achando que tem algumas partes aqui que vai necessitar refazer a cola, e nesse caso nós vamos desmontar tudo. Então o que acontece? A gente vai desmontar aqui nossos parceiros, o Williams principalmente, que perguntou lá. Tá? Por isso que a gente não se preocupou, porque senão efetivamente aqui a gente não tinha mais ação. Agora a gente não tinha mais como fazer. Mas nós vamos desmontar isso aqui para fazer todo o trabalho de retirada de acabamentos. E aqui, inclusive, como vocês podem ver, ainda tem aquele problema que nos motivou de fazer essa série de programas aqui, que são os pregos colocados aqui na espiga. Nós vamos retirar os pregos e vamos desmontar. Por isso que agora a gente não desmonta. Se a gente for desmontar, vai quebrar. Então eu estou aquele trabalho de abrir ali com uma broquinha e tal e fazer. Certo, meus amigos? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Eu quero mostrar especificamente algumas ações que a gente vai fazer desse programa para o próximo, para a gente já trazer ele montadinho, certo? A primeira coisa a mais importante desse trabalho de hoje, a gente vai fazer uma coisa aqui, que é o reforço, também que a gente colocou lá, reforço. Nós colamos aqui, ó, colocamos aquela nossa cola epóxi bicomponente, ela está aqui. Vou pegar uma lixinha aqui para vocês verem que ela está. Então, ela está aqui. Está aqui na volta. Nós vamos ter que trabalhar isso aqui direitinho, né? Fazer todo um processo de lixação. Eventualmente, alguma coisinha que ficou irregular na volta, que faltou um pedacinho, sobrou um pedacinho, então nós vamos refazer com a lixa. Isso a gente vai mostrar detalhadamente depois no processo de retirada de acabamentos aqui. Mas aqui, nesta parte aqui, que foi a que nós colamos esta metade aqui, esta parte aqui, nesse pedaço aqui. Vocês lembram que a gente fez a primeira colagem com a cianocrilato e depois fizemos a colagem, então, com a epóxi bicomponente. Nós vamos fazer um reforço aqui. Porque provavelmente, se ela ficar só assim, a tendência é ela quebrar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai quebrar. Então, para evitar que ela quebre, ou pelo menos para dificultar a quebra, nós vamos fazer uma coisa aqui que é a seguinte. Eu vou tirar bem daqui, para a Paula poder mostrar bem direitinho aqui. Nós vamos fazer aqui a utilização aqui e aqui e aqui. Nós vamos fazer 3 furos. Posicionar, vamos parar para a Paula pegar bem. Nós vamos furar aqui, aqui e aqui. Vamos fazer 4 furos. Uma broquinha fina. Poderia ser uma broca mais grossa.
Mas como tem a espiga aqui, nós temos apenas aqui, ó, basicamente isso aqui, de parede, para a gente fazer esse reforço. Como é que nós vamos fazer esse reforço? Nós vamos fazer um furo, aqui assim. Esse furo não pode ser, não deve ser, no esquadro, ou seja, exatamente perpendicular. Ele pode ter, deve ter, uma pequena tortura assim, uma pequena inclinação. Nós vamos furar aqui, onde eu já marquei. Vamos furar aqui, com a mesma inclinação. Aqui nós vamos, nesse furo, nós vamos fazer uma outra inclinação. E aqui nós vamos fazer uma outra inclinação. Depois que nós fazemos esses furos, nós vamos colocar um tarugo de madeira. Ah, mas vai ficar aparecendo? Aqui é a parte de dentro. Vai aparecer? Vai aparecer. Eu prefiro que fiquem umas pontinhas aparecendo, por isso que a gente já cortou uma canela, que é exatamente igual a embuia, só que ela é um pouquinho mais resistente, certo? Para fazer esses tarugos. Então a gente vai fazer o furo, vai colocar cola, e aqui pode ser qualquer cola, pode ser cola branca, sem problema nenhum, e vamos introduzir esse tarugo. O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma espécie de travamento aqui, ó, nessas peças com o tarugo. Qualquer inclinação, tá, gente? Não precisa ser 45 graus. Qualquer inclinaçãozinha, ela já não vai sair. É a mesma coisa que a colocação do prego. Muitas vezes a gente pega um prego e coloca ele muito reto, qualquer força ele sai. Se a gente colocar ele inclinado, ele não vai sair. Mas se você sabe prego, nesse momento aqui a gente não está conversando, certo? Então vamos lá. É quase como se eu tivesse colocado um prego aqui. Só que na verdade o meu prego vai ser um taruguinho de madeira. Vou quebrar aqui um pouquinho. Vou pegar a minha cola. Vou colocar ali no buraquinho. Por via das dúvidas, vou colocar aqui também no meu taruguinho. E eu fiz um pequeno falquejado aqui no meu taruguinho, que é para a gente evitar, ó, perfeitamente, tá? É para evitar que a cola faça uma pressão lá dentro, tá? Então ele tem uma leve inclinação. A gente pode também aqui, se for de interesse de vocês, pode fazer com cola expansível. Mas aqui nesse caso aqui, como ela é mais um reforço, a gente vai fazer só com cola branca. Ó, já quebrou no lugar certo ali. Vou botar até quadradinho aqui, ó. Aqui esqueci de colocar cola. Puxa, agora? Bom, gente, agora eu vou apelar aqui para... Não deu certo. Não consegui tirar. O que eu vou fazer? Vou furar de novo. Pronto. Resolvido o assunto. Não esqueçam de colocar cola. Às vezes, muitas vezes, né, evidentemente, no nosso trabalho, a gente comete esses erros, assim, né? A gente tá assim, meio rápido e tentando fazer as coisas rapidamente, a gente acaba cometendo esses erros assim. E tem muita gente que fica ansiosa, meu Deus, eu errei. Eu sempre costumo dizer o seguinte: esse erro a gente não faz mais. Esse é aprendizado, né, gente? Aprendizado. E aqui. Esse reforço aqui eu posso garantir para vocês que ele aumenta em 200% a nossa capacidade de fixação dessa peça que está aqui, sem muito esforço. E a gente usa daí o famoso
serrotinho flush para fazer os cortes, tá? Esse serrote, ó, ele é ideal para fazer exatamente esse tipo de corte. Por quê? Porque ele é um serrotinho que ele não tem uma coisa chamada trava. Todos os serrotes têm uma coisa chamada trava. Serrotes ocidentais. Que é assim, um dente para cá e um dente para lá, certo? Que é para quando o serrote entrar na madeira ele não apertar. Por isso que tem aquela trava. Esse aqui não tem. Então, quando aquele tem a trava, quando tu tentar fazer esse corte, ele vai arranhar toda a tua superfície aqui. Com a trava, com o dente virado para baixo, aquele que ficar para baixo. Vai arranhar tudo, vai estragar. E às vezes, esse caso aqui nós ainda vamos trabalhar aqui, mas às vezes não, às vezes já é um acabamento final. Esse aqui você pode colocar aqui e esfregar que ele não vai fazer nenhum tipo de arranhado aqui na tua peça, certo? Bom, terminamos então, essa que é o objetivo principal do nosso trabalho de hoje. Então aqui ficou as marquinhas, que depois nós vamos trabalhar ela com uma lixinha, e foi reforçado então esta parte com esta parte aqui, que era a parte mais, digamos, delicada desse trabalho que a gente fez. A gente não vai seguir adiante aqui, porque nós estamos, vocês nos desculpem, mas nós estamos fazendo uns programas muito longos. Muita gente gosta, mas tem outros amigos, mas 30 minutos de programa, então a gente vai tentar dar uma reduzidinha um pouquinho nos programas, tá? Eu só quero mostrar uma coisa que a gente fez agora há pouco aqui, que a ferramenta está um pouco desgastada, né? Porque na verdade, essa ferramenta aqui, ó, a Paula vai mostrar bem aqui, está com uma boca de jacaré ali segurando um parafuso. O que aconteceu aqui? A gente tinha um parafuso introduzido na madeira de tal forma na cabeça de uma dessas travessas aqui que não tinha como tirar. Então o que a gente fez? A gente furou em roda dele, o mesmo processo que a gente fez. Pena que a gente fez e não gravou. E aí usamos esta ferramenta aqui, que é um arrancador de prego. Esse aqui tá um pequeno problema, que ele estava em processo de restauração e não foi concluído. Ele funciona assim, o prego está lá, a gente vai lá com a cabecinha, tá vendo aí, Paulo? Uhum. Aqui, ó. O parafuso está lá, o prego no caso, né? Ó, a gente bota lá ele, né? E aperta ele aqui, e à medida que tu faz esse movimento, essa parte aqui calça e arranca o prego fora. É um arrancador de prego, uma ferramenta americana, que a gente está em processo de restauração, por isso que ele está assim meio... Tá? Bom, gente, mas isso é mais ilustração. Então, hoje não vai ter a dica da Paula. A Paula volta no próximo programa, que ela vai assumir aqui as questões relativas à retirada de acabamentos e tal. Nós vamos fazer uma primeira montagem a seco na cadeira, a gente ainda tem que fazer isso aqui, ó. Onde é que tá? Perdi a peça. Aqui, ó. Essa peça que a gente fez a nossa primeira espiga invertida. Então nós vamos ter que fazer esse corte aqui, né? O ajuste nessa partezinha aqui para engatar lá na outra peça. E vamos reutilizar essa parte aqui ainda da madeirinha para essas duas outras espigas invertidas que nós vamos fazer aqui e aqui. E aí vamos desmontar esses dois pés aqui. Vamos verificar essa parte aqui, se vai necessitar de desmanchar ou não. E aí a gente parte para uma pré-montagem e aí entrego para a Paula para ela fazer toda essa parte de retirada de acabamento, novo acabamento. Então vocês vão ver que coisa maravilhosa que vão ser esses programas. Então estamos esperando por vocês, sempre dentro daquela ideia, gente, de construir esse relacionamento aqui com vocês, essa troca de ideias, que está sendo muito legal, essas experiências desses últimos programas. Porque tem uma coisa que a gente não abre mão aqui no nosso canal, que já virou uma espécie de conceito. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais grande.